Em algum momento nascemos. Não sabemos onde estávamos. Sabemos apenas que em algum momento somos jogados nesse mundo. Crescemos, adquirimos desejos, sonhos e somos jogados na sociedade. Vivemos uma bola gigante que fica flutuando num espaço infinito. E a gente não para pensar nisso. Até porque não precisa, né? No que ia ajudar a ter a noção de que estamos nessa situação. O lance é que, mesmo tudo aquilo que pregamos como bom, que vamos atrás, ou tudo aquilo que é mais comum de desejos, como riqueza, sucesso, status, bem-estar, amor, são todos conceitos legais num primeiro momento, mas, em suma, ainda assim vazios. É como se tudo fosse vazio. Não tem algo que realmente faça a existência, o fato de estarmos vivos, a consciência de se estar vivo, ter esse sentido ou essa força imensa que nos propunha a estar vivos. Em fato, a gente já aceitou enquanto sociedade, enquanto indivíduos, que a vida é sofrimento, é desgraça, é miséria e que é preciso conciliar esse lado ruim para poder aproveitar o lado bom. É como se, assim, a gente só aceita que está vivo e depois a gente aceita que estar vivo é, na maior parte do tempo, uma merda, mas que ainda assim vale a pena para lutar por seja lá o que quer. E aí você pode querer dinheiro, ou você pode querer um relacionamento, ou você pode querer fama, etc, etc. Então o fato é que pelo fato do o fato é que pelo fato o fato é que pela razão de nosso cérebro ter como principal função nos manter vivos, não importa o que seja jogado, a gente quer viver. A gente quer viver. Então, mesmo que existam culturas que vejam a morte de forma diferente de como vemos aqui no Brasil, como por exemplo lá no México, onde eles comemoram, e aqui no Brasil, quando alguém morre, é a maior tristeza do mundo, o fato é que a gente não quer lidar, não consegue lidar com a morte, mesmo sabendo que todos nós vamos morrer. Todos vamos morrer. E dentro dessa coisa de estar vivo sabendo que vai morrer, criamos todos esses conceitos arbitrários de sociedade, de forma de se relacionar. E quando você para pensar neles como uma visão mais niilista ou mais absurda, não dá pra praticamente levar a sério, apesar de poder se concordar e continuar vivendo de acordo com esses termos. Coisas como a moralidade, a religião, a filosofia. Não existe nenhuma corrente de pensamento, nenhuma corrente filosófica, nenhuma corrente religiosa, nenhuma mitologia que consiga dar uma resposta satisfatória do porquê, ou do pra quê, ou pelo menos que faça você pensar, ok, tá bom, então estamos vivendo. Porque se não existe nada, é tudo putaria, e a morte é simplesmente Deus. Ela é aquilo que vai vir, vai chegar em você, quer você tenha gostado do seu tempo aqui ou não, e vai te levar embora. Não como uma entidade, mas como um conceito, que é a forma como encaramos. Agora, se existe algum tipo de Deus, força maior, força superior e etc., a situação só piora, porque existimos porque precisamos existir e sofremos porque precisamos sofrer. A ideia é que ou Deus não era poderoso o suficiente para fazer um mundo totalmente bom, ou ele não era legal o suficiente para fazer um mundo totalmente bom. E aqui não é uma crítica simplesmente ao Deus cristão, ou ao Deus dos judeus, ou ao Deus dos Islã, ou ao Deus do Islã, ou aos deuses politeístas de várias e várias mitologias do passado e do presente, mas é simplesmente a forma de se enxergar, a forma de se saber que mesmo que exista Deus ou deuses, nascemos porque precisamos nascer. Sofremos porque a vida precisa ser assim, até como no conceito do taoísmo, no qual o Tao ele
ele não julga o mal e o bem. É como uma dança entre os opostos, o yin e o yang, o mal e o bem, a luz e a escuridão. E aí nós passamos, porque a nossa ideia é que é preciso o bem ganhar, é preciso o bom vencer. Porém, se encararmos não como uma luta, mas como uma dança, mesmo toda essa bagunça do mundo só é porque precisa ser. E esse é o problema das coisas, ser porque precisa ser. Deus é porque Ele é. O tal não pode ser compreendido, mas Ele é porque é. A vida é porque é. Isso não são respostas satisfatórias. Saímos por aí indo atrás de tanta coisa, pensando sobre tanta coisa, e tudo é inútil. A gente pode se dedicar a vida toda a alguma coisa e quando morremos, é isso, morremos. Tantos cientistas que ao longo da história deram suas contribuições para a ciência e para o conhecimento humano e que morreram antes de poder aproveitar o que eles queriam, ou tantas pessoas que gastaram sua vida em alguma coisa, ou... aliás, é interessante ver que há toda essa discussão de como você realmente pode gastar sua vida, há toda essa ideia de que cada pessoa tem, porque o seu ego diz para ela que a forma dela de viver é a certa, então sai todo mundo por aí falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e aí as pessoas procuram vídeos no YouTube sobre como viver, sobre como chegar em mulher, sobre como ter carisma, sobre como perder a timidez, sobre como fazer isso, sobre como fazer aquilo, e no fundo a verdade é que ninguém sabe o que está fazendo. Ninguém realmente sabe para onde está indo ou o que quer. A gente simplesmente escolhe aquilo que é conveniente com quem somos, o que não tem nada de errado, e seguimos. Porém, quando você tenta ensinar, seja lá o que for, em algum ponto isso vai dar errado. Porque viver não é tanto uma experiência a ser... Não é tanto algo a ser aprendido, mas uma experiência a ser experimentada. Isso aqui é basicamente como um jogo muito ruim, na maior parte do tempo, e super difícil, sem propósito nenhum. É um RPG no qual a gente não pode nem sair matando todo mundo. Ou pode, mas não compensa, pelo que parece. Mas enfim, é basicamente essa a questão de as pessoas julgarem tanto umas às outras, como, nossa, esse fulano é fracassado, ou esse aqui, no lugar de ficar lendo livros como eu, assiste Big Brother, ou aquele ali que faz isso e tal, ou então, nossa, porque eu sou abençoado, ou eu tenho mais dinheiro, mais status, mais fama, e aquele lá é pobre, etc, e etc, igual, sei lá, uma classe que seria o jogador de futebol. Eu acho que não existe outra profissão que agradeça mais a Deus do que o jogador de futebol. E puderam também, né? Porque os caras ganham milhões de dinheiro. Milhões de reais, dólares, euros. Foda-se, pra ficar chutando bola, o que é uma coisa que muita gente faz de graça. Da mesma forma, pessoas bonitas giram bastante a sua vida em torno dessa beleza. E aí, isso vale para tudo, porque todos nós temos nossas qualidades e nossos defeitos. É apenas que, num sentido mais amplo, numa visão maior, numa coisa mais apegada, nada disso importa, ou nada disso realmente tem diferença. E não simplesmente porque vamos morrer, mas porque o próprio fato de existir é como porque é. E não precisava ser. É como você pensar que... Ok, existimos e vamos morrer e é isso. E aí, qualquer tipo de coisa que precisamos passar, passa a ser um tanto... não consigo nem achar a palavra agora, mas passa a ser um tanto chata, imbecil. O sofrimento mesmo é imbecil, porque normalmente a gente sofre pelo quê? Não tenho muito dinheiro, eu queria ser mais bonito, eu queria ter alguém comigo, ou eu tenho saudade de alguém, ou então, porque, sei lá, se a gente não tiver motivos mais palpáveis para sofrer, como por exemplo passar fome, ou lidar com
guerras, então a nossa cabeça faz questão de criar algo, porque a gente sempre precisa estar preocupado com alguma coisa. E aí, nessa visão um tanto mais, cara, mas foda-se, você percebe como é tudo um tanto besta, chato, igual. Às vezes você para pra pensar, poxa, mas eu tô aqui vivendo e tem gente que não gosta de mim. E até aí, beleza, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas, pô, gente que às vezes tem sentimentos como inveja, porque, nossa, o pessoal tem uma coisa com a inveja. Todo mundo fala, pô, mas esse povo tem inveja de mim, fulano tem inveja de mim, ciclano tem inveja de mim. Ou então, sei lá, quando alguém faz mal pra alguém. E até se a gente pensar, aqui já saindo um pouco da visão ateia, de que existem espíritos e deuses e seres mitológicos e tudo mais, você pensa, pô, além da vida já ser difícil, por padrão, você tá me dizendo que ainda tem espíritos desencarnados, encarnados, ou demônios, ou seja lá o que for, cuja a única função é me encher a porra do saco e dificultar a minha vida. Ou então você pensar que várias coisas são feitas simplesmente para isso, igual doença. Quando você fica doente, você pensa, sério, existe a doença, então eu posso simplesmente dar o azar de pegar um câncer, uma AIDS ou o caralho que seja e ficar doente. A miséria, a guerra, como por exemplo, pode estourar uma guerra aqui, a gente ser chamado ir lá para lutar e se fuder e morrer, ou se não morrer, voltar completamente traumatizado. E aí você pode levar isso para qualquer coisa negativa e até para as positivas também, porque tudo se torna então descartável. É exatamente como o jogo, é como você entrar num jogo, num RPG de videogame, não precisa nem ser RPG, é um jogo qualquer, e aí você começa, aí você tá lá jogando, só que você sabe o porquê você tá jogando. Porque você quer se divertir, porque você quer curtir, porque você quer fazer isso. Só que aí se você pega, sei lá, um Dark Souls, apesar que muita gente gosta, mas você é do tipo que não gosta de jogos tão difíceis. E você começa a se perguntar por que aquela porra é tão difícil, por que tudo te mata, e por que isso e aquilo. E aí chega uma hora que você dá um rage. A vida é basicamente isso. Você começa, e aí a diferença é que a gente não sabe por quê, e a maioria de nós passa a vida toda tentando descobrir. E aí você vai indo e vê que é difícil, é difícil, é difícil, piora e piora, e tem um monte de coisa pra te encher o saco. E aí é de se pensar, beleza, mas se a vida é uma jornada, então por que caralho tem tanta coisa pra atrapalhar essa jornada? Porque, porra, a maioria das pessoas dá tanto trabalho. Por que a gente vive numa sociedade que é feita pra fuder a gente? Onde arrumar um emprego é um câncer, onde depressão e ansiedade crescem cada vez mais, onde a cada dia a gente está mais desconectado, onde a política, que era para ser um instrumento de melhora da sociedade, tem se tornado uma guerrinha de futebol de torcida, onde mais e mais temos tragédias, onde a violência é absurda e por aí vai. E até quando você pensa que pode ter algo mais, esse algo mais corrobora com isso. Aí você tem demônios cuja única função é te salvar da vida eterna. Pô, não dá. Espíritos, obsessores, zombeteiros, seja lá qual seja a definição deles, cuja única função é achar algum ser humano, grudar nele e estragar a vida dele. Tipo, é completamente sem propósito. É uma ideia de que o mal, o ruim, o bosta, o merda é patético, mas por algum motivo é necessário. E da mesma forma o bem, que hoje tantos de nós vê como algo ingênuo, fraco e coisas do tipo, é também algo um tanto frágil. É tão frágil que você começa a se perguntar se ele vale a pena. E aí, nessa dança dos dois, você percebe como é tudo uma bagunça, e é tudo uma bagunça sem necessidade, sem a possibilidade de ser compreendida. É porque e a gente fica dançando, ou melhor, nem dançando, a gente fica se ferrando. É como se fosse um peixe ou um animal vivo dentro de uma frigideira. E a frigideira fica balançando e a gente pulando. Até que chega o ponto que você se pergunta se, caso realmente exista um criador, se ele é bom.
Porque a maior chance que tem é de que ou ele é uma pessoa muito ruim, ou simplesmente queria se divertir, vendo a gente se fudendo. E aí, tantas formas de pensamento criam essa ideia da vida depois da vida de verdade, da vida, da vida melhor, da vida eterna. E tanto faz se é a vida aqui, ou se é a vida lá, ou se é alguma outra vida antes daqui. Termina que o ser humano, ele é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ou correndo atrás de carros, como o Coringa diz, e o carro é a felicidade. Quando a gente alcança a felicidade, a gente não sabe o que fazer com ela. E aí, felicidade pode ser bem-estar, pode ser estabilidade, pode ser o que for. Porém, o fato é que nessa bagunça toda, tudo que criamos e tudo que acreditamos é arbitrário. Existe, mas poderia não existir. Se as coisas fossem diferentes, não haveriam igrejas, ou talvez não existiria o cristianismo e o judaísmo, ou talvez se alguma pessoa tivesse feito algo diferente lá atrás, a gente nem estaria aqui hoje. Talvez os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra. Talvez a Primeira Guerra tivesse sido diferente, a gente nem tivesse tido a Segunda. Então são coisas assim a se pensar. Viver não tem nenhum sentido intrínseco, nem nenhuma qualidade que defina a experiência como genuinamente boa. Da mesma forma que a vida não tem nada de intrinsecamente bom. A gente dá valor a ela porque o nosso cérebro é doido e a única coisa que ele não quer é morrer, mesmo sabendo que ele vai. O que resta então? Agarrar tudo aquilo que faz sentido para você ou para cada um de nós, viver da forma mais confortável que puder. Observar essa dança, abraçar o mal, o ruim, seja lá como queira chamar, e entender que tudo isso é parte do esquema, do teatro, do propósito, ou da falta de propósito. As coisas são porque elas são. E nada realmente tem todo esse peso, ou todo esse sentido, ou toda essa importância. Em fato, nada importa de verdade. Por isso que importa tanto. Esse vídeo aqui ficou muito grande, mas como eu sei que ninguém vê esse canal, é mais confortável para mim poder fazer todo tipo de vídeo que eu quiser. Então, bom, acho que é isso. Se alguém por acaso chegar nesse vídeo, e se você viu até aqui, eu espero que eu tenha conseguido passar meu pensamento direito, porque eu fiquei meio em dúvida agora. Mas se não tiver passado também, suave. É aquela coisa, né? Depois que você joga algo no mundo, não importa tanto o que você queria falar, mas sim o que os outros vão tirar disso. Então, no geral, é isso. Até a próxima. Se estiver próximo.